Ok, então, vamos começar, então, Números capítulo 9, versículo 1. E aí, esse texto vai trazer a celebração da Páscoa no deserto do Sinai. E isso aconteceu no segundo ano que eles estavam ali no deserto. No primeiro ano, a gente vai lembrar que eles saíram do Egito e começaram a andar ali pelo deserto, e Deus deu a visão para Moisés daquilo que deveria ser feito, e eles começaram a construção do tabernáculo e a fazer os utensílios, tudo aquilo, a confeccionar tudo que seria usado no tabernáculo, tudo que seria usado no culto. Então, assim que terminou a construção, no segundo ano, eles começaram com as festividades. E essas festividades eram para trazer à memória deles aquilo que eles tinham vivido no Egito e como Deus os livrou com mão forte. Então, vamos ler. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês. Então, no primeiro mês, eles já iam celebrar a primeira celebração, o que era? A Páscoa. A primeira coisa que aconteceu foi a saída deles do Egito. Então, essa saída deles, eles comemorariam, lembrando que o Senhor, com mão forte, fez o faraó deixar eles saírem, com a morte dos primogênitos e com a salvação de todo aquele que cresce no poder do sangue. O anjo da morte não entraria na casa que tivesse com o sangue nos umbrais da porta, né? Então, no primeiro mês, o Senhor disse que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. Então, todo ano eles celebrariam. No dia 14 desse mês, no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrarei segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos. Então, de acordo com aquilo que havia sido dito. Não era de qualquer jeito, tinha que ser daquele jeitinho que o senhor falou, com pressa, calçados nos pés, em pé, pão ázimo, pão sem fermento. Não deu tempo de crescer o fermento. Então, pão sem fermentar. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Então, para celebrar a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, eles teriam que, antes disso, fazer as preparações. Uns 10 dias antes, 15 dias antes, eu não me lembro aqui, eles iriam separar o cordeiro que eles iriam oferecer em sacrifício, em que eles iriam comer a Páscoa, né? Lembrando que o Senhor deu grande livramento para eles. Então, no dia 14, eles iriam celebrar, mas a preparação começaria antes. E aí haveria a celebração da Páscoa para todas as pessoas, para a grande comunidade de Israel. E olha só como Deus é bom. Ninguém ficaria de fora. Se por acaso alguém tivesse acontecido alguma coisa naquele dia, naquele momento de celebração da Páscoa, a pessoa não pudesse celebrar, ou porque ela estava contaminada por alguma coisa, ou porque ela estava longe, Deus daria um outro período para que ninguém deixasse de celebrar a Páscoa. E houve alguns que estavam, no versículo 6, houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não puderam celebrar a Páscoa, pelo que chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia, e eles falaram: estamos imundo pelo corpo de um homem morto. Por que seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor no tempo determinado? Então, eles foram lá reclamar que eles não puderam celebrar a Páscoa porque eles tinham sido contaminados por causa de um homem morto. Então, morreu alguém, eles tiveram que sepultar, aconteceu alguma... Coisas acontecem, às vezes, né, que estão fora do nosso controle. Por isso, nós vamos deixar de celebrar o Senhor?
Não, nós não vamos deixar, o Senhor proveu aí uma outra data. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo, por corpo morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo, ainda assim celebrará a Páscoa do Senhor. Aí ele vai celebrar no segundo mês, no mesmo dia, no dia 14 de tarde. Celebrarão com pães asmos e ervas amargas a comerão dela do mesmo jeitinho que foi celebrado no primeiro mês. Quem não teve a oportunidade de celebrar no primeiro mês, celebraria no segundo. E também o estrangeiro que estiver entre eles, né? Então, termina, aqui vai até o versículo 14, e no versículo 15 diz assim: E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo de manhã. Olha só, eles celebraram a Páscoa num dia, e no dia seguinte, o Senhor falou: Bora passear pelo deserto. E aí eles levantaram o acampamento e partiram. E era assim: a nuvem cobria o acampamento durante o dia, protegendo eles do sol, né? Lembrando que no deserto o sol é forte, o sol queima, e uma pessoa ali no deserto pode até morrer. Então, o Senhor levava esse povo pelo deserto. Durante o dia, produzia ali uma nuvem que ia acompanhando aquele povo, a própria presença do Senhor é representada pela nuvem, que ia acompanhando aquele povo e protegendo eles de serem queimados no deserto, de ficarem doentes, de terem insolação. E durante a noite, eles caminhavam também, né? A nuvem se transformava, então, numa coluna de fogo, e aí eles eram aquecidos, porque, como no deserto é muito quente durante o dia, à noite também é muito fria. Esse povo poderia morrer de frio. Então, vai essa coluna de fogo, tanto para iluminar o caminho deles, quanto para aquecê-los no frio da noite do deserto. Então, no versículo 16, assim: Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. Então, se a nuvem parasse, abaixasse sobre o acampamento, aí ela ficava parada. Quando ela se levantava e começava a partir, o povo já levantava acampamento também. Os filhos de Israel, quando a nuvem parava, os filhos de Israel paravam. Quando a nuvem partia, os filhos de Israel partiam. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, segundo o dito do Senhor, assentavam, segundo o dito do Senhor. Todos os dias que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentava. Então, era o Senhor conduzindo aquelas pessoas todos os dias. Todos os dias, durante os 40 anos que eles passaram no deserto, o Senhor esteve com eles, protegendo, exortando, ensinando, corrigindo. Alguém quer falar alguma coisa? E era que, quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Então não tinha horário para eles. No dia ou noite, qualquer hora é hora. Eles só dependiam do Senhor. Então era para mostrar aí essa dependência e essa obediência ao Senhor. Quando a nuvem subia, eles levantavam o acampamento. Quando a nuvem parava, eles assentavam o acampamento.
Olha só. Ou quando a nuvem sobre o acampamento se detinha 2 dias, ou um mês, ou um ano, até um ano eles ficaram parados, ficando sobre eles, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Segundo o dito do Senhor se alojavam e segundo o dito do Senhor partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor pela mão de Moisés. Então, eles obedeciam, eles tinham essa dependência, eles viam o Senhor no meio deles, pela nuvem e pelo fogo. Glória a Deus. Então, vamos ver aqui o slide. Aqui. Deus guia o povo, né? A gente vê Deus guiando, então tem esse slide aqui mostrando uma estrada no deserto. Deus fez para eles uma estrada no deserto, né? Deus ia mostrando o caminho que eles deveriam andar por aquele deserto e protegendo eles de dia ou de noite. Aqui, olha só essa coluna de fogo, que interessante. E ficava, saía bem de sobre a tenda, né? A tenda da congregação. Partindo do Monte Sinai, capítulo 10. Ixi, aí está no 10, 11, vamos ler a partir do 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará a comer nesse deserto? Deixa eu ver aqui, uma versão aqui. Aqui. O vulgo, quando a versão Almeida Revista Corrigida traz o vulgo, na nova tradução na linguagem de hoje, traz estrangeiros. Havia estrangeiros viajando com eles. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo: ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora, acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comer. E a única coisa que vemos, é esse maná vil. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. E ele caía durante a noite com o orvalho, e no dia seguinte, de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos, ou socavam em pilões, e cozinhavam uma panela, e faziam pães achatados, que tinham o gosto de pão assado com azeite. Olha só. E esse povo que estava ali, mesmo o Senhor levando eles pelo deserto, mesmo o Senhor dando o alimento necessário para eles viverem, né? Mesmo o Senhor estando presente com eles e tendo dado grande libertação da escravidão, o que eles se lembravam era das coisas boas que tinham no Egito, né? Ah, como era bom as cebolas, os pepinos, a comida, as verduras que a gente tinha lá no Egito. E a servidão, né? E a escravidão, e a vida dura que eles tinham. Nesse momento aqui, eles estavam com vontade de comer outras coisas. Ele não estava lembrando de como era ruim, como era sofrida a vida lá. E isso o Senhor
castigou neles. Eles não reconheceram tudo aquilo que o Senhor havia feito, eles só estavam reclamando. Então Moisés ouviu o choro do povo, cada um lá resmungando, chorando, cada família chorava na entrada da sua barraca. Né? Cada um lá todas as famílias lá por quê? Por que todas as famílias? Porque um contaminou o outro, né? E aí ficava todo mundo lá querendo comer as coisas do Egito. E o Senhor ficou muito irado, e Moisés também ficou aborrecido, e disse a Deus, o Senhor: por que me tens tratado tão mal, Moisés? Olha só, o povo estava tão aborrecido, o povo estava tão querendo as coisas do Egito. E, gente, lembrando que o Egito significa a escravidão, o Egito significa o pecado, né? E esse povo está querendo voltar para o Egito. E isso vai contaminando. E aí Moisés falou: por que o Senhor tem me tratado mal? Por que está aborrecido comigo? Por que me desse um trabalho tão pesado de dirigir todo esse povo? Eu não fiz esse povo, nem dei à luz essa gente, porque me pede que faça como uma babá e que carregue no colo como criancinhas para a terra que juraste dar a seus antepassados. Então Moisés achou pesado aquilo, o serviço que Deus tinha dado para ele. Né? Ele era o libertador daquele povo, ele era a pessoa que Deus havia usado para tirar aquele povo da escravidão. E em vez do povo se mostrar feliz, o povo estava reclamando, e isso deixou até Moisés chateado. E aí Moisés fala, né? Onde é que eu poderia conseguir carne para dar a todo esse povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne. Eu sozinho não posso cuidar de todo esse povo. Isso é demais para mim. Se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixe que eu continue sofrendo desse jeito. Gente, olha a discussão de Moisés com o Senhor. Oh Deus, olha o meu sofrimento, tem misericórdia de mim, tem pena de mim, não deixe eu sofrer, Senhor. Esse foi o pedido, o choro de Moisés com o Senhor, né? E Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda da congregação e fique ali com eles. Gente, vamos lembrar que aqui está dizendo dessa forma: o Senhor levou para Moisés essa situação e o Senhor falou para ele escolher os líderes, né? 70 homens ali que estivesse para ajudar. A gente lembra também que Jetro, quando veio visitar Moisés e trouxe a esposa dele os filhos, Jetro viu todo o trabalho que Moisés tinha com esse povo. E ele falou: desse jeito, você vai morrer e esse povo também, porque tinha filas e filas de gente para resolver os problemas ali com Moisés, né? E aí, o Jetro fala: não, não faz isso não. Constitui aí pessoas que estejam te ajudando. Então, muito provavelmente, como a Bíblia relata essa fala de Jetro, Moisés levou isso diante do Senhor, né? E o Senhor concordou, o Senhor deixou que Moisés constituísse essas pessoas para estar ajudando ele a conduzir aquele povo. Então, o Senhor fala: constitui aí 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda da congregação e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que dei a você e darei a eles, para que ajudem. Então o Senhor estava falando ali que a capacitação que ele deu a Moisés, ele iria dividir essa capacitação com as outras pessoas que estariam ajudando Moisés a cuidar daquele povo, a fazer o trabalho pesado. Assim você não vai precisar fazer sozinho. Agora diga ao povo, versículo 18, diga ao povo o seguinte: purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne,
Purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Olha só. Por isso, o Senhor lhes dará carne e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem dois, nem cinco, nem 10, nem 20, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes. E vocês fiquem com nojo, porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. O que está dizendo aqui? Vocês preferiram a carne? Né? Vocês preferiram os prazeres, vocês preferiram o bucho, vocês preferiram o seu próprio estômago do que agradar o Senhor. Então, o Senhor vai dar carne para vocês comer até sair carne pelo nariz, até vocês vomitarem. Porque vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês. E se queixaram dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito. Olha só, eles não olharam as coisas boas que Deus fez, eles estavam falando que era melhor ter ficado na escravidão do que ter vindo para a terra com o Senhor. Teria sido melhor não ter acreditado no Senhor. E Moisés disse, estou levando 600 mil homens, e tu dizes que vais dar a essa gente, aí vem, gente, a racionalização de Moisés, né? Deus tem aqui comigo 600 mil homens de guerra, né? E suas famílias, homens, tem aqui 600 mil homens, homens feitos, e as suas famílias, né? Suas esposas e seus filhos. E o Senhor está me dizendo que vai dar carne para todo esse povo. Moisés questionou Deus, como, Senhor, que isso é possível? Aí a gente lembra que o Senhor diz lá em Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossível em cada uma de suas promessas. A gente, às vezes, acha que Deus é como a gente, que Deus tem as nossas limitações, né? Como seria difícil alimentar 3 milhões de pessoas? Como seria difícil aumentar 1.800.000 pessoas? Né? Como seria conseguir carne para essas pessoas ali no deserto? O mesmo questionamento os discípulos trazem quando Jesus está lá com aquela multidão, né? E era mais de 3.000 pessoas, e só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus fala para os discípulos, dá comida para eles. E Jesus fala, como? Né? A gente não tem dinheiro. E outra, até a gente ir na cidade e voltar, e na cidade perto não vai ter. Os discípulos estavam olhando as dificuldades. Jesus não olhou para as dificuldades. Jesus falou, dá comida para esse povo. A mesma dificuldade teve aqui, né? Moisés estava olhando para o tanto de gente que tinha ali, e que ele não tinha carne para tudo isso. Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar, a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Olha a preocupação de Moisés, olha a magnitude do negócio, né? Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá. Olha só, gente, a resposta do Senhor para Moisés. Que coisa linda, né? Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés, será que eu tenho tão pouco poder? Será que haverá alguma coisa demasiado difícil para mim? Deixa eu ver como é que está dizendo na revista aí corrigida, na 23. Deixa eu ver aqui. Aqui. Porém, o Senhor disse a Moisés, seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Agora você vai ver se a minha palavra vai te acontecer ou não. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou os 70 homens dos anciãos do povo e os pôs à roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aqui espírito está com letra minúscula, né? Então não é o espírito do Senhor, mas é o espírito, o ânimo de fazer, né? Assim como diz que João veio no mesmo espírito de Elias, né? Então aqui é do mesmo ânimo, da mesma vontade, do mesmo capacitação.
Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, tirando do espírito que estava sobre ele, e o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O interessante aqui é isso, e também, como diz que eles profetizaram quando o Espírito pousou sobre eles, deixa eu ver numa outra versão, porque, embora essa daqui seja com letra minúscula, pode ser. Aqui na tradução na linguagem de hoje, de novo. Aqui, então o Senhor desceu na nuvem, falou com eles, Deus tirou uma parte de. Então, aqui na revista, na tradução na linguagem de hoje, na nova tradução, diz que é do Espírito do Senhor mesmo. O Senhor é. E que interessante isso. Tirou uma parte, olha só, Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés, uma parte do poder, vamos dizer assim, então, uma parte do poder que tinha dado a Moisés e colocou sobre os outros 70. E quando esse poder veio sobre eles, eles profetizaram. 2 dos 70 líderes ficaram no acampamento. Ah, tá, eles haviam sido escolhidos, mas eles, por algum motivo, não puderam comparecer lá nessa reunião com Moisés. Eles ficaram no acampamento. Então, lá onde eles estavam, Eudade e Medade, o Espírito também veio sobre eles e eles também profetizaram. Então, um rapaz foi correndo contar que Eudade e Medade estavam profetizando no acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo: Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. E Moisés, olha só a resposta, o Josué teve cuidado, teve ciúme, ficou com medo né, de que o povo talvez pudesse comparar aqueles ali com Moisés e aquilo tirasse a autoridade de Moisés. Então, ele ficou preocupado com aquela situação. E aí ele falou: Moisés, não deixa que eles façam isso. E Moisés respondeu: por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu, na verdade, gostaria que o Senhor desse o seu espírito a todo o seu povo e fizesse que todos fossem profetas. Então, o que acontece hoje, né, com Jesus, todo o povo de Deus tem do Espírito de Deus e todo o povo de Deus tem capacitação conforme o que o Senhor quer de cada um para a edificação da igreja. E depois, Moisés e os 70 líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. Então, agora esses homens estão capacitados para ajudar Moisés a administrar. E Deus manda codornas. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas, e elas caíram no acampamento e em volta em todas as direções, a uma distância de uns 30 quilômetros, e cobriram o chão em montes de quase 1 metro de altura. Olha quanta comida eles tiveram aí, ó. Quanta carne, né? Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de 1.000 quilos. Olha só a ganância do povo. 1.000 quilos. E espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo. Então, eles pegaram a carne, né? Eles não agradeceram ao Senhor, eles pegaram lá e estavam trabalhando, e nem tinham e comendo, né? Já haviam comido muito, e ainda tinha muito para comer, mas eles não haviam se arrependido daquilo que haviam feito, não haviam se arrependido de ter desejado voltar para o Egito, e estavam comendo a carne ali com aquela guludice. E aí o Senhor ficou irado com eles e castigou esse povo com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso puseram o nome daquele lugar de Quibrote Atavá, que quer dizer as sepulturas do desejo.
pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Terminamos o capítulo 11 e estamos indo para o 12. Castigo de Miriam. Isso daqui também é tremendo, né? Vamos lembrar que havia aqueles 70 homens capacitados com o poder do Espírito Santo para estar ajudando Moisés na administração. Aí, deixa eu mudar o slide aqui também, para acompanhar. Ô, Ângela, o que que é uma mulher cosita fora da tribo de Israel? Ah, É isso? não, é Cuxita, né? Cuxita, é da Ai, tribo de desculpa, tá Cuxi. escrito cosita, é da tribo de Cuxi? É, é o capítulo 12? É isso? É o capítulo 12, mas então, por que se estava tudo dentro dos conformes, por que a Miriam e o Arão foram falar contra Moisés? Então, não é, na verdade, não tinha fora de conforme, porque eles não estavam proibidos de casar com pessoas estranhas, até agora vem a lei, né? Agora vem a lei para eles não se misturarem com as pessoas da terra, mas até ali não tinha lei. Então, Moisés, quando fugiu do Egito e foi lá, encontrou a Zipora, né? Zípora, o nome dela é pássaro, Tzipor, passarinho. Quando ele encontrou a Tzipor, ele se apaixonou por ela e ele casou com ela. E aí ele voltou para o Egito para libertar o povo, ele já era casado. Ele ficou no Egito, lá com o Jetro bastante tempo. 40 anos ele ficou lá, então ele constituiu família. Né? Isso, depois de 40 anos, ele voltou ao Egito para levar o povo embora. Era muito natural, ele tinha esposa e filhos. E a esposa dele não era da família, não era do povo que estava lá no Egito, não era da família dele, né? Dos descendentes de Jacó. Então, deixa eu ver, é no versículo 12 que está escrito cosita, deixa eu mudar minha tradução aqui também, para eu ver se É corrige de 12, novo. 1. Isso, por causa da mulher, isso, cosita. Provavelmente é cuxita, viu? É que é a mesma letra, é o shin e o sim, é a mesma letra, o que diferencia é um pinguinho, como se fosse o pingo no i, para ser o som de S e o som tá, X, som de X. Provavelmente mas não é Cuxi, não, porque a Tsipora, ela era filha de Jetro, Reuel. E esse Jetro, ele era sacerdote de Midian. Então, ele era sacerdote dos midianitas. Provavelmente, ele era também um midianita. E quem era Midian? Midian era o filho de Abraão com a esposa dele depois que Sara faleceu, a Quetura. Então, eu não sei por que está escrito cosita aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Bom, vou ler aqui, o versículo 1 está dizendo assim: Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam, né, e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. O interessante foi isso, né, a inveja que eles deixaram entrar no coração deles, porque a Miriam, a mulher dele, ser de outra tribo, isso não tinha nada, porque até esse momento não tinha lei que proibisse eles de terem, de se casarem com o pessoal de outras tribos, de outras terras.
E eles não haviam entrado na terra ainda. A lei vem agora, quando vocês entrarem na terra prometida, na terra que eu jurei dar a seus pais, vocês não vão se misturar com os povos da terra. Vocês não vão dar suas filhas para casamento, para os homens da terra, para os filhos da terra, e nem seus filhos vão pegar das mulheres da terra para se casarem com elas. Então, a lei vem a partir daí. Até aí não havia lei que proibisse. Então, Arão e Miriam haviam sido movidos por inveja mesmo. Qualquer motivo seria motivo para eles se levantarem contra Moisés. Então, a esposa de Moisés aí foi só uma desculpa. E na minha tradução diz Etiópia, a mulher é etíope, né? Depois eu pego no original direitinho, eu não vou fazer isso agora, que eu ainda vou demorar algum tempo. Eu pego no original para ver e aí eu passo para vocês. Então, o que aconteceu aí? Moisés e Miriam se levantaram. No versículo 2 diz: E eles disseram: Será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Olha só. Então, eles estavam achando que Moisés não era, né, nada especial. Da mesma forma que Moisés estavam conduzindo o povo, eles poderiam conduzir. Da mesma forma que Deus falava com Moisés, Deus usava Moisés, Deus também usava eles. Só que não é verdade. Deus falava com Moisés, Deus dava as instruções para Moisés e Moisés passava ao povo. Foi Moisés que Deus chamou e falou: Você vai ser para eles como se fosse Deus, né? Eu falo com você e você fala com eles. Deus não falou com nenhum deles diretamente. Deus usou Moisés para estar falando com eles. E eles estavam aqui apenas movidos por inveja. Vamos parar por aqui? Eu vou interromper. Semana que vem a gente volta nesse mesmo versículo aqui. E aí eu já trago também sobre a mulher cusita, que diz na cusita, ou etíope, que diz nessas versões. A gente vai pesquisar. Deixa eu interromper a gravação. Pronto.